entrevista com o Lair, que tu de alguma forma patrocinaste, não é? Seja bem. Continua a ser falada e comentada todos os dias. Em termos positivos, Positivos. porque é aquilo. Positivos. Muita gente do Brasil. É aquilo. Estamos no ar. Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza Show. Não sei porque é que eu fiz esta voz, apeteceu-me. Hoje é quarta-feira, às quartas começamos um bocadinho mais cedo. Hoje vai ser um formato um bocadinho diferente daquilo que é habitual nos últimos programas do Maluco Beleza Show, porque esta nova versão normalmente tem tido mais do que um convidado, e hoje optei por ter apenas e só um convidado, recuperando um bocadinho o formato anterior do Maluco Beleza, onde só conversava com uma pessoa. Esta pessoa que está aqui à minha frente é a minha querida amiga, meu querido amigo, é uma pessoa minha amiga, é o meu querido amigo, Dr. Manuel Pinto Coelho. Olá, bem-vindo, Manel, mais uma vez, é a terceira que estás aqui. Cumprindo aquele ditado às três vezes, espero que não seja, mas não há duas sem três. Não há duas sem três, não há duas sem três, não há um sem três. E, Manuel, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Esta é a versão show, mas vamos ter uma conversa muito semelhante, se calhar, àquilo que tivemos nas outras duas vezes. Que vai despertar curiosidade, vai despertar polémica, porque porque ainda há muita polémica à volta daquilo que tu defendes e preconizas. Para quem não sabe quem é o Manel, é um médico, especialista em medicina anti-envelhecimento, o anti-aging. Se me permites, especialista não, porque não há essa especialidade na ordem dos médicos. É curioso dizer isso, porque já quando eu tratava de toxicodependentes, tive cerca de um quarto de século a tentar dar a mão a quem tinha problemas de droga e pensavam que as drogas era a solução para resolver os problemas deles, não percebendo que era mais um problema a juntar aos problemas que eles já tinham. Sim. Já nessa altura dizia um especialista em toxicodependência. Na ordem dos médicos não há especialidade. Não há uma especialização. Não há especialidade nem de toxicodependência nem de anti-envelhecimento. Por enquanto. Okay. Eu penso que há de chegar à altura em que há de haver a especialidade anti-envelhecimento. Mas este termo, medicina anti-envelhecimento, é um termo que está errado, mas já não há nada a fazer. Então não existe. Quer dizer, acho, no meu entendimento, é idiota chamar anti-envelhecimento como se fosse alguma coisa que se pudesse lutar contra. Envelhecimento é inevitável. O que seria sensato era longevidade saudável. É aquilo que eu digo, fazer algo para se ter uma longevidade saudável. Bom, mas isso é basicamente todos os médicos fazem, não é? Mas é o que toda a gente tenta fazer, desde que nós nascemos começamos a ficar velhos. Mas pronto, o anti-envelhecimento eu nunca gostei, porque é antinatura chamar anti-envelhecimento. Sim, até porque o envelhecimento, e corrijo-me se estou enganado, é uma doença à qual todos nós estamos condenados. Eu não considero que seja doença, então, ao contrário de muita gente que considera que seja doença. Eu acho que há muita gente médica, inclusive, não é? Médica. Eu acho que o envelhecimento é um processo de conquista. É uma coisa que nós conquistamos. Eu tento, com os meus 73, daqui a um mês, 74 anos, estar a conquistar sempre, sentir-me melhor e poder ajudar mais quem me ouve. Espero bem que consiga ajudar alguém destes que nos estão a ouvir hoje. Ou seja, eu não acho que o envelhecimento que seja uma doença em que... Eu tento exatamente demonstrar que envelhecimento não pode ser sinónimo de doença. Ao contrário do que a gente pensa, o que é que tu ouves dizer imensas vezes? O que é que queres? Também já tenho 70 e tal anos. Eu dou-lhe o que é que queres? Já tenho 80 e tal anos. Calma aí. Envelhecimento não é sinónimo de doença. A ideia do envelhecimento saudável é exatamente dizer que se pode entrar na idade na maneira saudável, sem as queixas e as dores e as patologias que muitas vezes acompanham essa proveta idade, quando as pessoas começam a entrar já nos 60, 70, 80, 90 por aí fora. Bom, o que é um facto é que esta área, não vamos chamar de especialização, mas esta área do anti-aging, anti-envelhecimento, longevidade saudável, o que quisermos chamar, é talvez a área mais efervescente atualmente na medicina. Cada vez mais surgem descobertas, umas teorias por comprovar, outras já com evidências científicas. Lançaste recentemente este livro, Seja um Super-Humano, que vem, digamos que é o corolário de 50 anos de atividade de prática médica, não é? Aliás, está aqui escondido aqui nesta, como é que isto se chama? Não é bandana? Foi uma partida que... isto devia estar noutro sítio. 50 hábitos que vão mudar a sua vida para sempre. 50 não é por acaso, são os 50 anos que... São 50 os anos que tens de prática médica, não é? De atividade médica. Já cá tiveste duas vezes e eu estava aqui a beber água há bocadinho e lembrei-me. Uma das grandes... E vamos recuperar este tema. Prepara-te. Porque uma dos temas que causou muita polémica a primeira vez que foste e que me causou até muito espanto
era tu advogares o consumo de água salgada. Muito bem. Claro, numa proporção, não é? Vou dizer uma coisa que tu disseste. As coisas que são importantes tenho tendência a fixá-las. E tu, no segundo programa, que foi em 2018, disseste, Manel, aquilo que tu dizes, enfim, tudo bem, eu aceito, depois agora há uma coisa, tem paciência, não me obrigues, é beber água do mar. Sim. Nunca mais me esqueço disso. Eu disse água salgada, não é correto? Água do mar. Água do mar. Ainda estás nisso? Ainda estou, mas eu antes quero dizer duas coisinhas antes, não te importas. Primeiro é pedir desculpa a quem me ouve, qualquer deslize que eu aqui tenha, qualquer má entrada, tem que me dar desconto, porque a esta hora estou a dormir. Todos os dias às 8 horas, eu normalmente deito-me, porque tenho 2 filhos novinhos, um com 3, outro com 5, que é a hora deles irem para a cama, eu não fico a olhar para a televisão a ver o Covid e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então vou para a cama com esta hora estarias a dormir? 8 horas estou na cama com um livro à espera que o sonho apareça. Eu tenho que dormir muito, leio o livro mais chato que lá tiver em casa, então aí é uma das estratégias que eu tenho para ensinar a dormir, é ler um livro chato que lá se tenha em casa. Nós já vamos falar sobre o teu cotidiano. Mas, e como é que tu consegues chegar a essa... Desculpa de qualquer ligeireza que eu tenho aqui. O que é ótimo, não tens filtros, é ótimo. Se tens menos filtros, está ótimo. Mas o mais importante eu deixei para o fim, para ser agradável e ser simpático, enfim... é dizer a alegria e o prazer que me dá a tua companhia. Muito obrigado. Mesmo. Não é para ser bonito, ou para ser elegante, ou para ser não sei o quê, ele fica bem, aquele gajo, já está o gajo. Não, é verdade, eu tenho prazer. Eu estava a comentar contigo, em off ainda há pouco, que na minha idade trabalha-se e que não se está a trabalhar, está-se a fazer coisas que nos dá prazer, claro. Não é? Portanto, já 73 anos, quase 74 anos, já não dá para fazer muitas flores, dá para fazer aquilo que nos dá gozo e dá-me prazer estar contigo, porque és um interlocutor único, não é? Já sei que me vais fazer perguntas e que vais questionar sobre assuntos que ninguém mais me questiona, porque não é a TVI ou a RTP ou a SIC que me vai fazer esta pergunta, porque não faz, nem sequer me convidam. Porquê? Achas que ainda continua a haver esse bloqueio? Eu tenho a minha ideia, não é? Então diz-me lá, partilha. Todos nós temos a nossa verdade, a verdade absoluta não existe, cada um de nós tem a nossa verdade. Então a minha ideia é que não cai bem, não só na classe médica, mas principalmente na classe médica, quem tenha uma noção de que a medicina que importa fazer é a medicina nutricional. Como dizia Linus Pauling, o homem que ganhou 2 vezes o Prémio Nobel, uma vez o Prémio Nobel da Paz, outra vez o Prémio Nobel da Química, que dizia que a medicina do futuro era uma medicina nutricional. A medicina que nos iria ajudar a tratar as doenças era uma medicina nutricional. E não há essa ideia com os meus colegas, eu digo em mim próprio, Rui, eu faço isso. Esse livro são 50 anos de prática clínica, por isso é que se chama 50 hábitos que vão ajudar a mudar a sua vida para sempre. Eu não comecei a pensar assim, várias décadas que eu não pensava assim. Porquê? Porque a faculdade não me ensinou. No programa académico das faculdades de medicina não há uma cadeira de nutrição. Agora há uma outra que já começou com essa cadeira, Ciências da Nutrição, mas não havia. E como tal, nós saímos da faculdade sem ter a ideia daquilo que o pai da medicina, o Hipócrates, ensinava, que é que o alimento é o nosso principal remédio. Sim. E que todas as doenças começam no intestino e que quem não percebe o alimento não sabe tratar doenças. Não sabemos isso. E como tal, como agora aparece, não só o nosso Lair Ribeiro, digo nosso, porque hoje em dia já é um grande amigo meu, porque além da grande estima que eu tenho, e quando aparece eu digo que mais cedo ou mais tarde ele vai ganhar o Prémio Nobel, é uma ideia que eu tenho já instalada há algum tempo, e hoje digo meu amigo porque eu tive um problema muito sério com um filho que eu tive que partiu ainda há meia dúzia de meses, e ele dedicou-se muito especialmente a esse meu filho chamado Bernardo. E como tal hoje tenho no coração, mas não é por isso que eu digo que o homem já devia ter ganho o Prémio Nobel, não. Que eu levei ao programa. Ele incorpora como ninguém a ideia de que a medicina de facto é a medicina nutricional. É o teu? Eu esqueci-me de desligar então, o telefone. Esqueci-me. Não. Pá, é só desligar isso. Tem paciência, pá. Tem paciência. Desliga-me, manda-me fora ou coisa que eu vou. Então essa descoberta, digamos assim, foi progressiva. Não é simpática porque as pessoas não sabem. A maioria dos meus colegas é coisa como eu não soube durante décadas. Oh, Rui, não é há décadas que eu não sabia, não tinha ideia de a força que o alimento tinha. E eu não tinha ideia. Como Carlos digo, eu não tinha ideia que o nosso genoma, que foi finalmente fixado em 2004 em 23 mil genes funcionais, quando se pensava que seriam 200 e tal mil genes, percebeu-se que eram só 23 mil genes funcionais. A clássica vitamina D que eu falo tanto é responsável por modular
1/10, portanto, 2.300 genes funcionais. As pessoas não sabem que o arroz, por exemplo, tem 50 e tal mil genes. As pessoas não sabem que o alimento pode modificar o comportamento dos genes. Por isso é que a genética, a partir de 2004, quando se fixou o genoma e nasce a epigenética, a tal ciência que nos ensina a modificar a expressão dos ditos genes e modificar a genética perdeu muito da sua importância. Hoje importa mais a epigenética que a genética. A pessoa pode nascer, pode ser filho ou filha de um pai ou de uma mãe com problema sério. E não está condenado a ter esse problema. E não está condenado inexoravelmente a mais cedo ou mais já tarde se consegue manipular geneticamente. Porque, e para tu veres, a propósito do alimento, o alimento tem um poder incrível de poder modular, modificar a expressão dos genes com que a pessoa nasceu. Rui, eu não saí da faculdade em 1970 a saber isso. A saber, nem pouco mais ou menos. E 10, 20, 30 anos depois, o mesmo. Como tal, os meus colegas, muitos deles, que não sabem, eu não os censuro, porque teria a censurar-me a mim próprio, que eu tive nesta sombra do conhecimento durante décadas. Mas estou a constatar uma realidade. E é a minha ideia. Se eu estiver errado, peço desculpa, mas é a minha ideia. Não aceitam de bom grado esta história, porque nunca avaliaram, nunca estudaram, nunca refletiram. Para me lembrar o Edgar Morin, que diz que o problema mundial não é propriamente as questões climáticas ou económicas ou financeiras ou políticas, é a ausência de conhecimento. Diz o Edgar Morin, é uma delícia essa expressão dele. E claro, há muita ausência de conhecimento, que eu não estou a acusar ninguém, estou a dizer aquilo que eu investiguei muito por responsabilidade de problema que eu tive em casa com o meu filho Leonardo, pus-me a sair um pouco fora da caixa em que fui ensinado e pus-me a investigar uma série de coisas e dei comigo, confrontei-me com estas histórias incríveis que me levaram a escrever. Eu convido as pessoas que não concordam comigo. Não é só... Rui, esse escrevi, saiu, foi apresentado a semana passada. Por acaso já estou aqui a dar uns toques no outro. No próximo. Mas pronto, mas o ano passado, o segredo do sistema imunitário, há 2 anos, o mais vida, mais tudo, mais tempo. Eu sinto, como é que eu ia dizer isto? Tu sabes o que é quer dizer médico? A origem epistemológica da palavra? Sim, doctor. Doctor, não. Então vem do latim doco, D-O-C-C-O, que quer dizer tutites, ensinar. Ok. Portanto, o médico, a vocação do médico é ensinar. Partilhar conhecimento. E eu dei-me esse prazer saber isto, porque penso, estou louco, esta minha mania de escrever, já vem 14 livros, a coisa que valha, os da droga e agora do envelhecimento saudável, tal expressão que eu prefiro ao anti-envelhecimento, no fundo é a vocação de qualquer médico. Só que quem não foi mordido pelo bicho como eu fui, o bicho foi o meu filho Bernardo, que apareceu com uma doença gravíssima e que está lá em cima, partiu bem mais cedo do que seria suposto um miúdo com 48 anos partir, a tua idade. E como tal, fui confrontado com uma série de situações e percebi que havia ali avenidas de pesquisa para fazer. Mas eu aceito que colegas meus, com uma vida montada, instalada, com a sua clínica, com os seus doentes, que não tenha paciência para estar a sair fora daquilo que eles aprenderam durante uma vida inteira, que foi aquilo que eu aprendi nos 6 anos de programa académico, ir estudar lá o alimento, naquela história do Hipócrates, o alimento é o nosso principal remédio. Eu percebo que não haja paciência para isso, tenho pena, mas como acho que isto é tão importante e é tão decisivo para que as pessoas se sintam bem através da nossa intercessão, que mais cedo ou mais tarde acaba-se por lá. E por isso é que, dizias tu, muita gente já gosta do Leiro Ribeiro, mesmo colegas meus já perceberam que aquele homem que tem que se lhe diga, porque ele vai muito por aí, vai muito pela medicina baseada na tal medicina nutricional que o Linus Pauling previa há não sei quantos anos atrás, e que o próprio Hipócrates dizia, não é? O alimento é o seu principal remédio. Tu repara nisto. O estudante de medicina é médico, põe a bata e o estetoscópio ao pescoço. Qual é a primeira coisa que ele pensa fazer? Juramento de Hipócrates. Não é? Convida a família, os amigos, o cão e o gato e o fotógrafo para registrar, eu juro, não sei o que mais, aquilo que o Hipócrates... E por não cumprir. Quantas cadeiras de nutrição é que a Faculdade de Medicina... Bola, exato. Como dizia o Jorge Jesus, bola. Como tal, fica um bocado complicado. Aparece alguém a dizer que o alimento é decisivo para a cura de doenças, caramba... Rui, tu nem imaginas a quantidade de doenças que o alimento é decisivo para o tratamento, que se podem curar se tu tiveres... Então, não é numa hora de conversa que vamos aqui esclarecer todas as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, façam as vossas perguntas através do chat do Maluco Beleza e no YouTube, em direto. Se estiverem a ver isto já depois de ser postado, façam os vossos comentários também. Mas vamos partir para a vaca fria. Coisas em concreto.
Vamos então para esta questão da água do mar, que eu recordo-me em 2018. Segundo programa. Foi o segundo programa. Foste lá e falaste-me disso. Eu cheguei a experimentar, devo dizer-te. Não sei se consegues aqui em 5 minutos explicar o porquê de se consumir isto dito desta maneira. Eu digo isto, não é muito estranho. Consumir regularmente água do mar não é direta, tem que haver ali uma proporção com água doce, não é? Com água normal. É algo que tu continuas, vais ao mar, vais ali a Cascais, tiras a tua aguinha, filtras. Eu ter ido ao mar, ali em Cascais, à Praia do Guincho, colher com um garrafão de água do mar, foi para chamar a atenção, porque logicamente uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim. Como tu sabes, como ator que também és, sabes isso. Foi para chamar a atenção das propriedades da água do mar. Claro que eu em Cascais, que ninguém me conhece, tive que fazer isso para o Expresso, me fazer uma entrevista. Sim. Que só me deu chatices. Sim. Tive até um processo, graças a Deus já está tratado, mas por causa da tal história que eu disse, chamar a atenção das propriedades da água do mar. Claro que a água do mar não se pode beber, a água do mar como ela está, são 35 gramas por litro de sal. Se a pessoa bebe água do mar glu, o rim entra em insuficiência renal e a pessoa morre. Tem que ser água do mar diluída. Porquê? A água do mar tem 35 gramas por litro de sal. Mas tu tens dentro do teu corpo 9,5 gramas por litro de sal. Por isso é que as tuas lágrimas estão salgadas, por isso é que o teu suor é salgado. É porque tens sal dentro do teu corpo, senão não tinha, as lágrimas não eram salgadas, o suor não era salgado. Portanto, para buscares os 9,5 gramas por litro de sal, vais buscar a água do mar, 25%, diluís com 70% de outra água qualquer e vais buscar assim os 9,5 gramas por litro de sal. Tu não imaginas a quantidade de doenças, de situações em que a pessoa fica mais compensada se tiveres a quantidade de sal integral suficiente, porque a história do sal está muito mal contada. O sal que a gente diz que faz mal à saúde e faz, que é o sal de mesa, é o refinado. O sal refinado, que é cloro e sódio. Mas é que o sal integral, além do cloro e sódio, tens mais 80 e tal minerais, entre eles o potássio e o magnésio, que são fundamentais para a tua saúde. O sal integral há 3 tipos: é o sal marinho, é o flor de sal e é o sal rosa do Himalaia. São os 3 sais integrais com os tais 80 e tal minerais, que incluem, além do cloro e do sódio, por isso é que são 35 gramas por litro de sal, tens potássio, tens magnésio, tens selênio, tens zinco, tens 80 e tal minerais que constam da tabela alimentar do Quintome. O Nadal, eu não sei se ele fez agora quando despachou Djokovic em Roland Garros ontem, que já não é criança nenhuma. Quando vai jogar ténis para Miami com 38 graus... Leva água do mar. Água do mar, que é água Quintão, que é água do mar. Nós aqui, Rui, tu vais a um celeiro, já tens água do mar engarrafada. Vais a um Mas pura, não é? Água do mar pura. Tens que diluir depois a casa. Água do mar, claro que tratada e filtrada, microfiltrada a frio. Sim, sim. Não é água do mar cheia de petróleo. Mas para consumir temos que fazer essa diluição. Tens que fazer a diluição, a não ser que os espanhóis são vivos. E não é só nisso que estão à nossa frente. Tem 7 marcas diferentes já. Água hipertórica, que é só água do mar, embora tratada, e água isotórica, que é já água pronta para glu para nós bebermos. Isotónica chama-se iso, porquê? Porque é igual à água que temos dentro de nós. E tem já garrafas de uma coisa e de outra. Tu encomendas, mandas vir pela net, eu não vou dizer as marcas, que eles não pagaram para fazer. Tu continuas a beber regularmente a tua... Com certeza. Se tu fizeres... O teu cabelo, bem, as senhoras adoram ver isto, cabelo brilhante e sedoso, pele toda hidratada, as unhas mais fortes, todos os anexos da pele melhoram grandemente com aquela história. Porquê? Porque tens minerais notáveis que não tens no sal de mesa, como o magnésio. Portanto, quando tu vais a um restaurante, quando te dizem que quer água com ou sem gás? Com sal, por favor. Por enquanto ainda não. Mas devia ser. Mas olha, faz um negócio, mete-me um negócio nisso, que eu dou todo o apoio financeiro, não será com certeza, que não tenho dinheiro para te emprestar, mas logístico todo com certeza. Porque em Espanha há 7 ou 8 marcas diferentes à venda já no Corte Inglês. A dificuldade é da escolha da marca. E está espalhado por todo o mundo. Em Portugal não é a única coisa que as coisas... Pois foi uma coisa muito... Obviamente, eu disse isto em jeito de provocação, porque eu estou a par, sei que não é uma coisa do outro mundo tão extraordinária. Era de facto, se calhar, há uns anos, quando eu ouvi pela primeira vez, mas entretanto, como tu disseste muito bem, já começa a ser vulgarizada esse consumo. Deixa-me eu fazer um pouco de jus às pessoas que me criticam e que dizem que eu sou polémico. Não é agora que vão deixar de dizer o contrário. Até seria mau, não é? Até ias ficar chateado. O que é que eu fiz de errado? Foi para lá dizer uma série de banalidades, já que a gente está farto de saber as coisas que ele disse, não disse nada que chocasse connosco, não sei o quê. Portanto, lá vou eu dizer assim qualquer coisita. No meu entendimento, 75 anos de vida, 6 filhos, 7 netos e 50 anos de prática clínica,
Eu entendo que a medicina nutricional, que o Linus Pauling vaticinava, que era a medicina que no futuro iria tratar as doenças, não tem mais aderentes, por enquanto, não tem mais adeptos, não está então na crista da onda. Sim. Rui, porque o brócolis e a cenoura e a cebola são muito baratos. São muito baratos, não até valem podes nada. ter uma horta, como é o meu não caso. Se percebe que para se ter não se percebe que para se ter saúde não é preciso ter dinheiro, é preciso, através de alguma informação, fazer-se alterações ao teu estilo de vida, incluindo esse. Alterações ao estilo de vida. E isso não dá papel, não é isso. Perdoem-se, se não concordarem comigo, estão no seu direito, mas a minha opinião é esta. Aquilo que tu sabes é aquilo que as estratégias de marketing das grandes multinacionais ou não querem que tu saibas. Então põe esses estrategas, esses marketeers, a trabalhar no sentido de vender o produto deles. Epá, quem é que interessa vender a água do mar? 90% do mundo é para aí, o nosso planeta é a água do mar. Ainda por cima nós, Portugal, estamos banhados pelo mar. Estás a ver? À beira-mar plantado. Quem é que interessa dizer que a fruta biológica e orgânica e os legumes e os vegetais que podem te modificar o teu genoma, os genes com que tu nasceste, fruto da fecundação do óvulo com o espermatozoide? Bem, porque a gente interessa. O curso de medicina que tu fazes, bem, não é pago pelo brócolis. Não é. Não é. E então não há essa cultura da tal medicina nutricional. É muito isto que está por detrás de não se conhecer e de não se saber que aquilo que mais importa para a nossa saúde é exatamente tirar partido da natureza, da água do mar, dos legumes, dos vegetais, daquilo que sai por debaixo do chão. Bom, agora então vou fazer a primeira provocação. Vou fazer várias, atenção. Eu sou teu amigo, sim senhor, e hoje convido. Se eu não souber, também te digo. Pronto, porque eu não tenho a mania que sei tudo. Sabes que é que eu vou com alguma descontração para os programas, mesmo que não seja o meu querido Rui Unas a ter como interlocutor? Sabes que é que eu estou sempre tranquilo? Porque não sou obrigado a saber tudo. Se eu não sei, digo que não sei. Ninguém me vai levar a mal. Querem que agora que eu seja uma enciclopédia que sei tudo. Não sei. E digo humildemente não sei. Agora, tu sabes? Se eu sei, digo aquilo que eu pelo menos penso que sei. Se eu estiver errado, se calhar amanhã aquilo que eu hoje digo, se calhar amanhã prova-se que não é verdade. Mas pelo menos hoje, no estado atual de 2022, é esta a tua realidade? 1 de junho de 2022, é isto que eu penso. A minha realidade é essa. Amanhã, se me provarem o contrário, se os meus doentes me provarem o contrário, eu digo aí nesse livro que eu demorei 50 anos a escrever esse livro, porque os meus doentes são sempre os meus principais professores. Todo o conhecimento deve ter como sua raiz mais importante o empirismo, portanto a experiência, o contacto com o doente. O meu amigo João Lobo Antunes, meu amigo, enfim, queria eu que ele fosse mais meu amigo, não tinha vida para me aturar, mas o pouco tempo que eu estava com ele, eu estava no céu. Uma frase notável num livro que ele escreveu, penso que o último, A Boa Medicina, em que ele dizia, a propósito da importância da clínica e do contacto com a pessoa, ele dizia qualquer coisa assim como isto, não, eu cito memória: eu não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa é que a medicina é empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apaga a sua face mais humana e ignora a individualidade única da pessoa que sofre. Isto para eu podia assinar por cruz, porque de facto é isto. A clínica é soberana. O contacto com o doente é soberano. Aquilo que os doentes nos ensinam é exatamente a base, é a raiz daquilo que tu, no dia que tinhas paixão para ler o livro, vais aprender. Ainda é grandote. Isto ainda vai... E depois tens, obviamente, o saber, as referências bibliográficas que tu que tens aqui, consultas, não é? as evidências científicas todas que existem e que não existem. A evidência não sustentasse aquilo que eu digo em evidências científicas. Então era... crucificado. Então, Manel, vamos a isto. A primeira provocação é esta. Fala-nos da importância da medicina nutricional. Sim, senhor, tu também fazes algo pelo qual tu és conhecido. Fazes também a chamada correção hormonal. Não é? Rui, vamos lá ver. Eu não estou a dizer que é o brócolis e a cebola que cura tudo. O medicamento... chamado medicamento do remédio, porque remédio, como o Lair Ribeiro dizia bem, o remédio remedeia, não cura. E diz outra coisa interessantíssima, é que os grandes casas farmacêuticas há duas coisas que não lhes interessa, que é curar e matar. Pois. Portanto, é manter os doentes. Vivos nos doentes. Que é para a pessoa, para os acionistas poderem continuar a ganhar a vida deles. Bem, mas deixa-me perguntar-te, Manuel, então, tu fazes a chamada correção hormonal, não é? Que é uma coisa que naturalmente acontece
no processo de envelhecimento, os níveis hormonais descem, a testosterona desce. A partir dos 25 anos, 1 a 2% ao ano abaixo. Mas recuando atrás, para não ficar dúvidas nenhuma sobre isso, o medicamento é milagroso. Há pessoas que, se não fosse o medicamento, Sim, claro, estavam mortas. Exatamente. Há medicamentos que salvam vidas. Claro. O problema é a pessoa tomar o medicamento e continuar a tomar o medicamento na vida inteira. Há medicamentos que, na altura exata, têm que ser utilizados, senão a pessoa morre. Para salvar. Agora, o problema é que depois a pessoa continua a tomar e adapta-se àquela história e lá vai, e lá vai, e lá vai, e lá vai, e ninguém diz, pá, rapaz, não é assim, ou rapariga, não é assim. Vamos e há outras formas de ficar saudável. Modificando essencialmente o estilo de vida, a alimentação. Se não faz exercício, começar a fazer exercício. Se dorme mal, ajudá-la a dormir bem. Se não sabe lidar com o stress, ajudá-la a lidar apanhar com o stress. Sol, se tem metais pesados dentro do corpo, se tem uma amálgama dentária cheia de mercúrio, cheia de chumbo, tentar aqui fazer tirar aquilo e pôr porcelana. Já não se põe chumbo, não? Como? Já não se põe chumbo. Eu penso que já não se põe. Embora não sei o que é que meu amigo Hugo Madeira e a Anabela Pérez Sousa dizem a propósito disso, que são os dentistas biológicos de referência que nós temos aqui em Portugal. Há outros com certeza bons, mas sim estes dois. Então, reposição hormonal. Quando tu receitas hormona de crescimento e testosterona às pessoas, que a partir de determinada idade, naturalmente deixam de produzir... A partir dos 25 anos, 1 a 2% ao ano. Não estás a fazer algo que é contra a natura? Não é natural o homem e a mulher baixarem os seus índices hormonais e não é seguir a corrente natural do desenvolvimento? Por isso é que se diz que com a medicina, em princípio, a esperança média de vida aumenta, porque a medicina, a ciência, ensina-nos coisas que há 2000 anos atrás não nos ensinava porque não existia ou estava a larvar completamente o seu desenvolvimento. Por isso é que é a vantagem das pessoas estudarem e da ciência investigarem, dos cientistas e pesquisadores e dos médicos trabalharem, é exatamente fazer com que tenhamos mais saúde do que tínhamos há 2 ou 3 mil anos atrás, quando nada disso fazia. Hoje percebeu-se que se não se fizer nada, se deixar pela lei natural das coisas, o envelhecimento, portanto, as células envelhecerem, se não lhe dermos o material que as células precisam para se renovar, como tu sabes, nós somos preparados para a renovação, não é? As células da retina de 10 em 10 dias renovam-se, as células da parede do intestino de 3 em 3 dias renovam-se, fígado, baço e pâncreas de 300 a 550 dias renovam-se. As do cérebro é que não se renovam. Tudo se renova. As do cérebro também? Os neurónios, detesto, não tenho exatamente o dia, não tenho exatamente o número, eu prefiro estar caladinho do que dizer um disparate. Mas, portanto, as células são preparadas, o nosso equipamento celular, o normal é renovar-se. Agora, se não damos o material, não se consegue renovar. Se não damos o potássio, o magnésio, o sódio, aqueles minerais, oligoelementos e antioxidantes que nós tomamos, do envelhecimento saudável, do anti-aging, se quiser, daquilo que a gente dá às pessoas que nos procuram, para as ajudar a chegar a novas a velhas, damos o material que as células precisam para se renovar. Em relação à tua pergunta aos hormonas, pois com certeza que sim, pois se vai abaixo 1 a 2% ao ano, se tu se substituires com hormonas bioidênticas que tenham uma estrutura biomolecular igualzinha àquelas que o teu organismo está habituado a produzir, e se fizeres com critério, sempre com vigilância médica. Sim, não é como aqueles bodybuilders não é a pessoa armar-se em auto-coisa e fazer a coisa para não. Com vigilância médica. Segunda regra básica, a primeira hormonas bioidênticas, a segunda é, como os ingleses dizem, estamos a falar em off ainda há pouco, start low and go slow. Começar com doses baixinhas, subir gradualmente até atingir os valores de referência. Não tenho juízo nenhum. O que é que acontece? Um gajo com 73 anos, com um filho de 3 anos. E com o líbido a funcionar. Tudo lá em cima. A memória e isso não é contra a natura? Contra a natura seria há 2000 anos atrás. Mas como estamos em 2022... Agora, se a ciência existe, se os médicos estudam, se os investigadores investigam, está melhor e vamos lá ser honestos, quem é que chega aos 70 anos e vai dizer assim, não, eu quero ter 70 anos e estou curvado e estou lixado. Deixa-me ser chato, careca, rabugento, a não saber falar de outra coisa do Covid e da guerra. Mas isso é caro. Uma pessoa ter acesso à testosterona e à hormona de crescimento com acompanhamento médico, não é, nos Estados Unidos é uma coisa muito mais banalizada, não é? Tenho a ideia que... As hormonas nos Estados Unidos são muito mais baratas que cá. Por exemplo, a principal hormona que nós temos, que é a hormona que tem a maior quantidade e aquela que se começa a ir embora mais cedo, chamada DHEA, dihidroepiandrosterona, é para aí 10 vezes mais barata nos Estados Unidos que cá. Até é vendida em qualquer parafarmácia à venda. Hoje, ou não se vende, ou tens uma outra farmácia de manipulados que a vende e bem mais caras. Ou seja, é uma questão de haver um movimento
que obriga as pessoas a pensar de outra forma. Porquê é que isso acontece aqui? O DH... Porquê é que não está tão... Porquê é que não é mais acessível? Eu volto a dizer que o que disse ainda há pouco. Tem a ver com os programa interesses académico das faculdades de medicina não ensinam. Tu vai, a faculdade de medicina, se um aluno sai da faculdade de medicina, não percebe nada de hormonas. Não percebe mesmo endocrinologista, alguém que é especialista endocrinologista, com certeza que sim, a área deles é essa. Mas um clínico geral, um médico normal que sai da faculdade de medicina, não é? Epá, não tem nos 6 anos de programa académico uma cadeira que o ensine hormonas. E às vezes nem de os nutrientes os suplementos nutricionais mais importantes, entre eles a vitamina D. A vitamina D, para muita gente ainda, é assim uma coisa extraordinária, é uma americanice que muitos agora em Portugal falam. Eu tenho colegas meus, estudantes que eu recebo, transmitem, que dizem que isso da vitamina D nem para os ossos é bom. É para coisas inacreditáveis que uma pessoa ouve hoje. Porquê? Porque não há esse conhecimento. Como é que dizia o Edgar Morin? O problema principal é a ausência de conhecimento, não é lá as razões políticas ou sociais ou ambientais ou culturais. É inacreditável. Rui, é impressionante. Eu gosto de dizer que a epidemia de Covid é tramada, mas a epidemia de ignorância é bem mais tramada e magoa bem mais. Percebes? Magoa bem mais. Se as pessoas soubessem, por exemplo, o livro que eu escrevi o ano passado, O Segredo do Sistema Imunitário, se as pessoas soubessem que podemos ter dentro do castelo um exército suficientemente bem formado para fazer frente a qualquer invasor, olhavam mais para si, faziam o trabalho de casa e não estavam tão preocupados em derrotar um agente, estamos a falar do Covid agora, sim, inimigo que ninguém conhece. Meteste em alhadas com as tuas declarações ou não? Perdão? Se meteste em alhadas em problemas com as tuas declarações, porque tu opinaste em relação a isto, sofreste algum... Não, neste momento, ultimamente não tive nada assim. Bem, eu tenho a minha ficha no Ordem dos Médicos, está imaculada, não tem uma única queixas, tive várias, uma única nódoa, eu não tenho sanção, não tenho uma única sanção na minha ficha na Ordem dos Médicos. Portanto, as pessoas às vezes trabucham, mas depois, enfim, percebem que de facto que não têm razão para levar a Deus à frente. Mas dizia eu, as pessoas têm o foco errado. A propósito, temos dentro do castelo o exército suficiente que nos ajude a derrotar quem o invade. Neste momento, não só em Portugal como no mundo, e acho oportuno falar nisso agora, não sei se viria a propósito mais tarde, e acho que não há nada que rale mais as pessoas do que o Covid. Agora é o síndrome, como é que é? Dos macacos. É uma coisa, agora os macacos, é varíola dos macacos. Mas a ideia é, e aí vem sempre a propósito nestas circunstâncias, lembrar o Sun Tzu, aquele chinês extraordinário, que se os grandes decisores mundiais, os 7 ou 8 que comandam o mundo, se lessem o Sun Tzu e o seu livro Arte da Guerra, em que ele, além de dizer aquelas coisas extraordinárias que devemos ter os nossos amigos por perto e os inimigos ainda mais por perto, acho uma delícia. Tem aquela que vem a propósito agora do Covid, dizer que ninguém consegue ganhar a guerra não se conhecendo o inimigo. Sun Tzu. Acontece que o mundo está a querer ganhar a guerra não conhecendo o inimigo. Nem sabe de onde é que ele veio, nem se percebe que roupa com que ele se apresenta, está sempre a Vais dizer que não há batalhões de cientistas a estudarem o vírus? Não conseguem. Não. Porque está sempre a mudar, antes era delta, agora é o micro. Sim, ele vai se adaptando. Para um coisa, vai ficar para o outro. Porque está-se a tentar derrotar o vírus. Então é que tal? Não é preciso ser agricultor para se perceber que o terreno importa mais que aquilo que lá cai. Não é preciso ser lavrador ou agricultor para perceber que o terreno manda mais. Tu pensas que tens uma semente extraordinária, se o terreno não quiser, ela fica a falar sozinha. Não germina. Se tu tiveres dentro do castelo uma armada, um exército suficientemente forte, não entra, não sim, mas também é verdade que há pessoas que não têm essa capacidade, têm terreno que não é que estão mais suscetíveis. Não têm essa informação. Porque o terreno, como eu disse ainda há pouco, se forem mais suscetíveis, tiverem uma genética prejudicada pela forma como o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe o condicionaram, podem sempre, com a epigenética, modificar a expressão desses genes. Portanto, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não estão informadas para aquilo que elas podem fazer nesta altura de Covid. Eu disse isto, um primeiro vídeo que eu gravei em março de 2020 foi visto por 2 milhões de pessoas, parecia um Rui Unas. Era bom, era. É que eu dizia que se o governo distribuísse gratuitamente pela população vitamina D, que de certeza que o país ficava mais preparado para receber a facada do Covid. Não houve consequências nenhumas desta tua afirmação. Certo.
consequências que eu tive, talvez mais gente a procurar, porque perceberam que eu tinha de facto razão, quando depois comecei a dizer que antigamente, quando as pessoas faziam uma vida fora de casa e apanhavam mais sol e faziam uma vida mais ao ar livre, tu receitas isso. E os paizinhos lhes davam óleo de fígado de bacalhau, que é vitamina D e A. Tu continuas a receitar meia hora, quanto é que é de exposição ao sol? 20 minutos a 30 minutos, mais do que isso pode ficar com câncer da pele, como é óbvio, sem creme de proteção solar, das 11 às 2, que é quando o sol está a pico, então se quiseres das 9 às 11 não é meia hora, é 2 horas. Mas das 11 às 2, desculpa dizer-te isto, mas é aquela ideia que se tem, que é a pior hora, é a hora de mais calor, ao meio-dia. Tu podes estar meia hora. Tu podes estar meia hora. Para pescares as 10.000 unidades de vitamina D. Oh, Rui, tu não fazes ideia. Pena não estares ao pé de mim, se tivesses vida e paciência, para estares ao pé de mim 2 horas a assistir às consultas, para te veres o relato das pessoas que têm níveis de vitamina D perto dos 100 nanogramas por mililitro. Toda a gente lá em casa teve Covid, a minha família, os meus amigos teve Covid. Olha, eu nem dei por ele. Este teu amigo, Manel, dizia que nunca tinha tido Covid. Até que um dia pensar assim, não, espera aí, calma aí. O lugar que tu ocupas e as pessoas que já te ouvem e te leem não podem ser enganadas. Ou Inês, como se chama a minha querida Inês Aires, dos laboratórios Germano de Sousa, que lá tenho, que integra uma equipa notável. Tiveste Covid e não deste por ele? Todo o sucesso que lá tenho naquela casa. Tive o Covid e não dei, por isso pedi para fazer um IgG, que é os anticorpos que se pedem para saber se a pessoa teve o contacto ou não, 92.2. Leitura, eu tive Covid. Nunca dei para ele. Nem uma dor de cabeça, nem um espirrozinho, nem uma dor de garganta? Zero. Bola. Zero. Porquê? Porque tenho o sistema imunitário forte. Lá está. Com o sistema imunitário forte, aquilo que lá aterra não magoa. Não quer dizer que a vitamina D que evite que a pessoa apanhe o Covid. Calma aí, a pessoa apanha. Só que o Covid não apanha a pessoa. Sim. A pessoa não apanha a pessoa, não castiga a pessoa, porque a pessoa tem... Rui, nós vivemos rodeados de milhões de micróbios. Na pele, na ponta do nariz, no olho, no sítio que eu cacei. Em todos os olhos? Em todos os olhos. Exatamente. Milhões. Então porquê é que há pessoas que ficam doentes e outras que não ficam? Porque será? Tu achas normal não haver um fórum de discussão sobre a importância gigante do sistema imunitário na saúde do homem e da mulher? Não tens um fórum de discussão. Tu não tens um profissional de saúde, escusa ser médico, se fosse médico melhor, mas escusa ser médico, que vá a um telejornal, seja de que antena for, falar disto. Só tens virologistas e epidemiologistas para alimentar ainda mais o pavor com que as pessoas estão em casa. Tu vês famílias em que a mãe tem máscara e o filho não tem máscara, ou o contrário. Há uma clivagem total desta história mesmo, desta pessoa que está a clivar a relação no seio das famílias. Eu nunca vi uma coisa assim. Está a ser perfeitamente um fator de divisão entre pessoas que antigamente não tinham problemas nenhuns e que hoje estão de costas voltadas uns para os outros por causa da forma como olham para esta ameaça que o Covid está a transformar. Tudo, na minha perspectiva, Rui, isto é a primeira vez que eu digo. Tem cuidado, Manel. Não, eu estou à vontade. Estou à vontade. Força. Tudo porque, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, o foco do ataque, do combate está errado. Está-se a lutar contra a semente, a tal história, ninguém liga ao Sun Tzu, nem sequer sabem como existe, em vez de ligar ao terreno, em vez de aproveitar esta altura. Não, mas eu acho que uma coisa não invalida a outra, ou seja, acho que se pode continuar a focar a atenção. As defesas, Rui, não estou a dizer para deixar aqui as defesas, eu estou a dizer é para olhar para esta realidade que o terreno importa mais que a semente que lá cai. Olhe-se para o terreno. É que depois não é só o Covid que não se apanha, Rui. É tudo. Não apanhas, não quer dizer que uma pessoa tenha um sistema imunitário fantástico, mas pode acontecer doença nenhuma. Não, agora acontece, não duvides, em uma percentagem muito menor. Sim. Não tens dúvida nenhuma. Pois não é só o Covid, é tudo mais, todas as doenças que tu tenhas. Situações patológicas instaladas, doenças autoimunes, cancro, doenças neurodegenerativas, as doenças do síndrome metabólico, hipercolesterolemia, obesidade, diabetes. Tudo melhora grandemente. Porquê? Porque para teres um sistema imunitário otimizado, tens que tratar a sede em que ele está representado 70%, 80%, que é a parede do intestino. Já lá vamos falar da parede do intestino. É uma área muito específica e que tu também tens algo a dizer sobre isso. Deixa-me só fazer-te uma pergunta que fiz em off.
sem te deixar responder, porque eu ouvi num podcast, é uma área que me interessa, confesso, esta área até porque, lá está, tenho 48 anos, estou mais próximo do fim do que muitos jovens, mas estou fixe para os meus 48 anos. Estou a experimentar coisas, estou a experimentar a exposição ao frio, ao gelo. Não sei se já estás a par desta prática. Faz crioterapia. Desta crioterapia. Há um método que é o do Wim Hof. Não sei se estás familiarizado, em que ele preconiza a exposição regular ao frio, banhos de gelo. Há também, estou a experimentar agora a terapia hiperbárica. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Sim, o oxigênio. Mas segui num podcast de um especialista em medicina molecular. E ele afirmou isto, consagradíssimo, agora não consigo dizer assim, de memória o nome dele, professor em Harvard, enfim. E ele disse taxativamente que a pessoa que vai viver, a primeira pessoa que vai viver até aos 150 anos já nasceu. Alguém que é um reputadíssimo médico, respeitado, doutor e professor universitário. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Tenho. Se calhar obrigas-me a mudar o que eu tenho escrito lá num vidro, lá na clínica. Já o fiz, já tiveste, embora era noutro sítio que não neste onde está agora, que está, as nossas células estão programadas para viver até aos 120 anos. Está lá escrito. Sim. E é de facto assim, como eu disse ainda há pouco, se nós dermos o material que elas necessitam, o processo natural é o da restauração, da regeneração. É normal, é assim, as células estão, nós nascemos com equipamento solar, pronto para ser regenerado. Tem a receber o material certo. Eu digo até aos 120, porque logicamente a informação que eu tive ditava-me isso. Até aos 150, portanto, acredito que seja mais 30. O que é que isso depende? O que é que estamos a falar? Estamos a falar da epigenética. Estamos a falar da tal ciência que nos ensina a modificar o comportamento dos genes. Já te disse, e repito com todo o gosto, que nós temos 23 mil genes funcionais, só o arroz tem 50 e tal mil, tem mais do dobro. E essa medicina, como é que isto são? É através de injeções, através de hormonas, de fármacos? Ensina-nos a controlar os genes, nosso equipamento genético, o DNA do núcleo da célula, como ensina a modificar o comportamento das mitocôndrias, que também têm DNA, e que são as mitocôndrias. A mitocôndria é a casa das máquinas das células, é a central elétrica das células, se tu quiseres. Nós comemos para dar energia às mitocôndrias, para alimentar as mitocôndrias. Por isso é que não faz sentido comer à noite antes de ter uma refeição como o jantar, uma refeição pesada, não faz sentido nenhum, comer. Vamos dormir a seguir para tentar dar energia. Está bem que tu vais dormir às 8 da noite. Mas o que é que tu comes? Se der uma larica, se calhar é isso, tem que ter os miúdos de cuidado. O que é que tu comes antes de dormir? Ou não comes, ou comes uma sopa, ou comes uma salada. Porque tu não te interessa, tu comes para quê? Para dar energia às mitocôndrias. Essas mitocôndrias querem que ninguém chateie, querem que as deixes dormir. Então se elas querem dormir, tu estás-lhe a dar... Mas se estiver cheio de fome? Como? Se estiver cheio de fome. Comes um prato de sopa, comes dois, ou salada. O estômago quer alguma coisa tem lá. Tem que estar saciado. Até água. Tu bebes 2 copazes de água, espera 2 minutos e vais ver se tens a mesma fome que tinhas antes. O estômago quer lá dentro alguma coisa, que alarga as paredes. Mas, portanto, as mitocôndrias também têm DNA e a mitocôndria é fundamental. É a casa das máquinas das células. Que há pouco essa ideia ainda. Se eu estiver errado, se alguns colegas meus já partilharem esta ideia, eu fico todo feliz, não fico com os ciúmes antes para contar, se eu sou idiota, fico todo contente por o conhecimento estar a alastrar e estar a chegar a toda a gente, que, por exemplo, na história da abordagem ao cancro, que tem estado, do meu ponto de vista, eu digo nos livros que escrevi no Mais Vida, Mais Saúde, Mais Tempo, escrevi, embora mais pela rama, no Segredo de Imunitário e neste, nos 50 Hábitos, lá falo nelas outra vez. Se, em vez de estritamente a investigação estivesse focada no núcleo da célula e do seu DNA, se percebesse que as alterações que acontecem no núcleo da célula, as alterações genéticas que acontecem no DNA do núcleo da célula, são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria, que com mitocôndrias saudáveis e funcionais poderia já não haver essa situação do cancro, fazia-se muito mais do que se tem feito em muitos centros onde se trata o cancro. Refiro-me ao Instituto Português de Oncologia, refiro-me à Fundação Jean Paul, eu não tenho problema nenhum em dizer, porque é verdade, é aquilo que eu recebo na minha prática clínica, que não se dá ainda, no meu humilde
entendimento, a atenção devida a tudo aquilo, modificação do estilo de vida que a pessoa possa realizar e operar em si para modificar o funcionamento das mitocôndrias. O que é que funciona, o que é que condiciona o funcionamento das mitocôndrias? Um sono reparador, um alimento especial que ponha de lado os alimentos que mais inflamam, além de interferir, nomeadamente o açúcar, os que têm glúten, os que têm caseína, porque inflamam a parede do intestino e digerem o cimento que une as células umas às outras, enterocitos se for o júnior, ílion, clonocitos se for o cólon. A parede do intestino é básica, é fundamental, porque está lá 70, 80% da imunidade, como digo. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se desse mais atenção à mitocôndria e a tudo aquilo que pode condicionar o seu funcionamento, Rui, não tenhas dúvida nenhuma que iria ser um avanço muito importante, não só no tratamento do cancro, mas como na melhoria do bem-estar das pessoas. E as pessoas, por um conhecimento mais informado, poderiam ganhar realmente bastante com isso. Tu não comes nada com açúcar? Epá, então não como, olha, preciso continuar a comer tão bem como estás, chega a casa com a fome com tanto, tu vais ver. Mas depois vais dormir, não podes. Já vai um flutozinho de champanhe, que quando as coisas me correm bem, ninguém me tira um flutozinho de champanhe. E se as coisas continuarem a correr como estão, parece que não está a correr mal todo, garanto que vai um flutozinho de champanhe. Sair fora da caixa para manter a nossa saúde mental pecar um bocadinho. É fundamental, para manter o nosso equilíbrio emocional. Uma coisa é ter a cassete posta e ter uma determinada rotina, outra coisa é não sair dela nunca. E entrar no hospital dos malucos cheio de saúde também não me interessa nada. Interessa realmente ter alguma fundamentalismo. Se eu tivesse alguma doença grave, aí sim. Se dissesses, por exemplo, imagina tu que tinha uma doença de Crohn, um colite ulcerosa. Epá, nada, nem que eu te convidasse no meu dia de anos ou tu me convidasse no dia dos teus anos e pusesse à frente um bolo com glúten, caseína e açúcar, eu não ia lá. Pedia-te imensa desculpa, mas dizia, pá, Rui, tem paciência, come-o tu, eu não vou comer. Ou seja, depende das situações. Sim. É que nós somos individualidades, cada um de nós tem as suas próprias particularidades. Pá, quer dizer, one size fits all, isso não existe. Aquilo que dizia lá o João Lobo Antunes, não é? O conhecer a particularidade de cada um e fazer o fato à medida de cada um é fundamental. E esta medicina, como ela está, demasiado automatizada, como ele dizia, não é? Seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, não nos dá espaço para abordar o ser humano. Tu não fazes ideia. O que rejubilam determinadas pessoas na minha consulta, no fim da consulta, quando eu lhes dou um abraço. Só o contacto físico. Há pessoas que me dizem, doutor, você não faz ideia o bem que me está a saber este abraço. Há não sei quanto tempo que ninguém me dava um abraço. Tu não faz ideia. Não, sobretudo um homem com bata branca, não é? Alguém com bata branca, um profissional de saúde. É carinho, é o afeto, é o toque. Quando eu tinha as clínicas de recuperação de toxicodependentes, tinha várias atividades com os psicólogos e psiquiatras e fora. A atividade que havia menos faltas era a massagem e a acupuntura. A Silvia Silva na massagem e um japonês na acupuntura. Porquê? Toque e atenção. Toque. E atenção, não é? Toque e atenção. O corpo, a pessoa estar perto dela, que é tudo quanto a pessoa não tem em casa, é tudo que faz com que a pessoa se meta por esses caminhos, e é falta de afeto, falta de amor, não é que ter vergonha de usar a palavra, falta de amor, falta de afeto. E esta história é fundamental. O calor, o carinho, a proximidade, que a história do Covid está a roubar passos gigantes às famílias e às pessoas. A sociedade hoje está descaracterizada. Mas interessante, as coisas já melhoraram, Manuel. Acho que o pior já passou. Mas ainda haver na rua muita família em que uns têm mais que outros que não têm, em que uns que têm, entra no elevador, caramba, olha, eu vou-te contar um caso. Eu fui ao João Baião e à Diana Chaves a semana passada, ao programa deles da manhã. Nunca disse isto, vou dizer a ti em primeira mão. Ficou ao lado de mim a esposa do diretor, do dono da editora Pergaminho. Um senhor notável com 98 anos que estava a ser entrevistado pelo João Baião e pela Diana Chaves. A senhora estava ao lado de mim. Havia três sofás. Eu estava à espera que ele saísse para ir entrar eu. A senhora estava do meu lado. Havia 3 sofás. Eu estava num, a senhora estava de lado. Máscara. Eu sem máscara. Começámos a conversar. A senhora percebeu que tu não tinhas? Que não tinha lá vacina, como ela pensava. A senhora dá um salto. Aparece 2 minutos depois sentada no outro sofá do lado. Não quis estar ao lado de mim como se eu tivesse peçonha.
Isto é uma coisa perfeitamente extraordinária. Lá está, para eu explicar a ela o que estou a explicar a ti, que eu não sou contra as vacinas de maneira nenhuma, um médico, seu perfeito juízo, não pode ser contra a vacina, se tiver presente o conceito médico da expressão vacina, não é? Que é aquilo que evita que as pessoas apanhem as doenças e que as transmitam a outras pessoas. Isso é que é vacina. Portanto, sendo eu médico, logicamente não posso nunca ser contra a vacina. De tal ordem, acredito tanto na vacina, que tenho uma vacina que me defende do Covid e de tudo mais, que é a minha imunidade natural. Sim. É o tal exército dentro do castelo. Mas tenho que perguntar, tens vacina do Covid? Eu estou a falar da vacina que nos protege das doenças. Sim, mas pergunto diretamente, foste vacinado pela eu sou vacinado com a vacina natural, com aquela vacina, com aquela imunidade natural que me defende de tudo. Defende do Covid tudo. Vou ter que encostar à parede, Manel. Tu tomaste a vacina, tens as doses da vacina do Mas Covid? Aí terias que utilizar uma outra expressão que não é essa, porque vacina, no sentido médico do termo, é aquilo que evita que tu apanhes a doença. E isto que chamam vacina, que é tecnologia de terapia genética, não impede que tu apanhes a doença. Nem impede que tu a transmitas a outras pessoas. Tu tens Portugal... Diminui a carga, diminui a vírus. Deixa-me dizer-te assim, eu não vou entrar em considerações em relação aos efeitos vacinados, porque nós somos o país mais vacinado do mundo. Embora agora haja um recrudescimento de casos de vacina cá, portanto, é porque de facto elas não protegem tanto como deveriam, senão não tínhamos o recrudescimento de casos como temos. Parece que na Europa é o primeiro ou o segundo caso. Sim, mas mais a gravidade é muito menor, não é? Mas somos o país mais vacinado do mundo. Portanto, não faz sentido. O papel do médico, recuando, DOCO, é ensinar, é ajudar as pessoas a terem níveis de conforto e de saúde e felicidade superiores àqueles que têm. Portanto, não faz sentido eu estar a alarmar, a estar a dizer o que é que seja. O que faz sentido é dizer às pessoas que podem ter níveis diferentes de conforto e de bem-estar e de leveza intelectual, se apostarem, aproveitar este tempo para fazerem o trabalho de casa e apostarem na sua imunidade natural. No meu livro, O Segredo do Sistema Imunitário, o nosso Cristiano Ronaldo tem lá, considerando a vacina natural uma expressão feliz. E de facto é uma expressão feliz, porque de facto a imunidade natural, segundo diz o homem que inventou as vacinas do RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer, Robert Malone, é 140 vezes superior à imunidade artificial transmitida pelas vacinas. O próprio homem que inventou as vacinas diz isto, que a imunidade natural é 140 vezes superior, então sou eu que vou dizer o contrário. Não só não digo o contrário, como digo que a minha prática clínica diz que ele tem carradas de razão, que a imunidade natural é muito superior. Porque, eu disse ainda há pouco, noutro contexto, não é? Que eu pensava que nunca tinha tido o Covid, percebi que tive quando fiz a análise, que estavam lá os anticorpos, mas não tive queixas. As pessoas que têm famílias em que várias pessoas foram apanhadas pelo Covid e há uma outra que não foi, que não teve queixas, essa pessoa tem sistema imunitário lá em cima. Mas alguém que é vacinado, já sei que não vais responder se és vacinado ou não. Recebeste a vacina da Covid ou não? Eu tenho alguma dificuldade quando as coisas são do foro íntimo. Por exemplo, eu não te vou perguntar a ti em que partido é que tu votas. Mas não, eu não vou insistir. Se fosses do PSD, não te perguntava se tinhas votado no Montenegro ou no Jorge Moreira da Silva. Não vou insistir. Há coisas que é da nossa saber. Não vou insistir, não vou insistir, não vou perguntar. Mas vou-te perguntar. Concordas que com a vacina as probabilidades da pessoa ter consequências muito mais drásticas do vírus, não é? Desce abissalmente, ou não? Como te digo, é um assunto que eu não me sinto muito confortável para falar, porque eu acho que o médico, para ansiedade, para depressão, para stress trazido por este problema do Covid, Portugal já tem bastante, já tem que chegue. Não faz sentido alguém que é médico estar a lançar mais achas para a fogueira da ansiedade e da eu só estou a tocar neste assunto, que é um assunto que tu próprio trouxeste à barra. Por isso é que eu digo que não tenho dúvida do que digo. Aliás, o próprio inventor das vacinas o disse, quem sou eu para dizer o contrário, que a imunidade natural é 140 vezes ou 139 ou 142. Mas quem não a tem, Manel? Faça por ter e não tem que gastar dinheiro. Não tem que gastar dinheiro com isso. Tem que modificar algo o seu estilo de vida. Tem que ter os níveis de vitamina D, como eu digo no livro que escrevi, O Segredo do Sistema Imunitário. Vários trabalhos. Um deles, o Instituto Superior de Sanidade de Turim, que diz que tem níveis de vitamina D medidos através da análise 25 OHD. Quem tem níveis de vitamina D medidos através dessa análise 25 OHD acima de 50,
não fica doente com o Covid. Até 30 pode ir parar ao hospital, de 30 a 50 já não vai parar ao hospital, mas não se sente bem, a partir de 50 pode-se até nem se dar conta que teve os vírus. Só se fizer a análise é que eu pode tive Covid, estava com as 3 doses, passei muito mal a primeira noite, a segunda noite, mas a primeira foi tramada. Agora vamos passar um bom momento, porque vamos fazer aqui uma pausa da nossa conversa. Malta, sei que há aí uma pergunta em relação à carne, podem fazer perguntas ao nosso convidado aí no chat, mas eu vou chamar aqui ao nosso encontro o nosso convidado, que vai fazer um show. Nós somos o Maluco Beleza. Podes entrar já. Vou chamá-lo assim, porque ele assim me pediu. Cabeção, é o Cabeção. Tu é que me pediste. Cabeção. Não há aqui palmas, temos pouca gente, mas olha, vou bater palmas. Cabeção, bem-vindo. Obrigado. Carlos Rodrigues, multi-instrumentista, compositor e curandeiro do som. O que é isso, ser curandeiro do som? É usar o som como maneira de encontrarmos também uma cura interior, assim como a comida cura-nos o corpo e também cria essa... O som pode ser um nutriente, é um nutriente auditivo. Não, também nos nutre, também nos alimenta. Não é? Determinado tipo de som até nos ajuda a dormir. Exatamente. E quando me pergunto qual é o principal suplemento anti-aging, digo sempre um sono reparador. Sem dúvida. Participou no Got Talent em 2015, depois viajaste por mais de 20 países, desde o Japão à China e aos Estados Unidos. Mas tu és muito novo, tens quantos anos? Tenho 32. Não, pareces mais novo? Ele parece muito novo. Tu pareces ter 20 e poucos, pá. Olha a impressão minha. Tu andas a ter consultas com o Manel. À escondida. Tu andas a ter consultas com o Manel. Não, estás ótimo, pá, estás ótimo. E em 2020 abriste a escola da Pantan School. O que é isto? Bem, este instrumento chama-se handpan ou pantan e já viajei em imensos países e sinto que este instrumento como cura também a vida e sinto que também é um instrumento incrível para curar também outras pessoas, então criei esta escolinha que tenho aqui em casa, no meu estúdio, e todas as semanas as pessoas vêm também para explorar um bocado o instrumento e a cura que ele... Não tem que ter conhecimentos musicais ou ajuda? É assim, é um instrumento bastante acessível porque as notas já lá estão, não é um trompete ou um violino que requer certas técnicas para conseguir tirar um bom som. As notas já lá estão, mas como qualquer... É só o toque certo, não é? Sim, o doutor há bocado estava a falar do toque e é uma coisa que naturalmente as pessoas já têm desde pequeninos, se tiverem uma relação com os pais, vamos dizer, saudável. O toque é algo que está muito inerente em nós e então, tendo um toque, à partida consegue-se tirar um bom som do instrumento. Então vamos a isso, o que é que vais interpretar? Tem nome ou é uma coisa um bocadinho ad lib? Ainda é uma ideia que eu estou a construir e decidi partilhá-la aqui para vocês. Ainda não tem nome, portanto, se o nome surgir, pode ser que me inspirem. Força, Cabeção. Dai. Obrigado.
Bravo, pá, bravo. Muito bom, Cabeção. Espetáculo, pá. Vais voltar para o final deste Maluco Beleza. Se quiserem saber mais sobre o trabalho do Cabeção, há aí no Instagram. Malta, entra em contato com o Cabeção. Ensinas a tocar isto? Ok, já vais fechar o Maluco Beleza daqui a pouco. Para já, Manel, deixa-me só falar aqui de uma iniciativa que o Maluco Beleza vai ter em breve, que é a grande final de uma battle de DJ que nós vamos acolher, e a Ana tem mais detalhes sobre isto. Ainda estamos a receber candidaturas para participarem nesta battle. É a terceira edição da Bud DJ Battle em parceria com a Pro DJ School e o Maluco Beleza. Está a decorrer agora a segunda fase do concurso, que consiste em quê? É uma competição de likes e comentários. Só tens... É verdade, só... e comentários. Só tens de vir aqui ao Instagram da Bud e comentar no teu vídeo favorito. E muita atenção, que só tens até dia 5 de junho. Por isso, bora lá. Os 4 vídeos mais votados vão estar connosco aqui na emissão da final da Bud DJ Battle e lutar pelo primeiro prémio. Um bilhete duplo para o Tomorrowland. Pam, pam, pam. A final vai decorrer no dia 16 de junho, aqui no Maluco Beleza Show. Por Sabes quem é que vai ver essa final? O Vicente Alves do UOL, que adora isso. DJs. Mas bom, estão aqui imensos vídeos, é só dar like, comentar. E os 4 finalistas vão estar aqui connosco no dia 16 de junho e lutar pelo primeiro prémio, este bilhete duplo para o Tomorrowland. Quem não o Vicente quer, Alves né? do UOL vai ser júri, não vai? Não sei, é informação Isso é privilegiada. que era tão bom, pá, era tão bom. Ele fez uma afirmação muito polémica, que ele não Bastante. via arte nenhuma no DJing. Gravíssimo. Mas era giro ele estar cá na final, não era? Era giro. Até pode ser que mudava a opinião, não é? Era Tinha muito que fixe assistir. se convencesse-me. Por isso, bora lá, malta. Toca a votar aqui no Instagram da Bud, no vosso vídeo favorito, para depois, no dia 16 de junho, fazermos aqui a final da Bud DJ Battle. Bora lá. Muito obrigado, Ana. Obrigado à Bud. Então vai acontecer em breve aqui no Maluco Beleza a grande final desta battle que a Bud está a organizar. De volta à nossa conversa, Manel. Então, o que é que está aqui neste livro que não está nos outros livros que tu fizeste? Ora bem, houve alguém na revista que me perguntou: olha, a gente quer falar do livro, mas tenha lá paciência, a gente não vai falar de 50 hábitos, senão nem 2 números da revista dariam conta disso. Resuma lá isso em 3 hábitos. E eu disse algo que nunca disse nas outras coisas que eu escrevi até agora, que são aqueles 3 hábitos, para mim, parecem-me talvez os mais importantes, que é 1, meditação. Meditação? 2. Olha, esta musiquinha tem tudo a ver com... Que eu estava a ouvi-lo e pensar, bem, tenho aí página 43 desse livro a falar nisso. 2, exercício. 3, leitura. Que tipo de exercício e que tipo de leitura? E já agora, que tipo de meditação? Muito bem. Que tipo de exercício? Aquilo que a pessoa gosta de fazer. É a regra número 1 do exercício, é ir ao encontro do gosto da pessoa. Se a pessoa disser, olha, vai correr, dar voltinhas ao quarteirão a correr, e a pessoa não gostar de correr e gostar antes de andar de bicicleta, é uma parvoíce ter a pessoa para ir correr em vez de ter a pessoa para andar de bicicleta. Portanto, regra número 1 do exercício é prazer. Se a pessoa fizer com prazer o que quer que seja, de ir andar ao pé coxinho, trotinete ou fazer peso, ou fazer o que quiser, há a garantia que, mesmo que não seja o mais indicado para o problema dela, fazê-lo durante mais tempo. Mas também é verdade que há exercícios que são mais indicados para determinadas... Ou seja, não se pode pedir a uma pessoa de 75 anos que faça o mesmo desporto. Pronto. Por muito que goste de ténis, não vai jogar o mesmo ténis que o Nadal, não é? Há 2 situações que se pretendem com o exercício. Um é o esforço, melhor a capacidade aeróbica da pessoa, outro é o treino de resistência. Há pessoas que precisam mais de uma coisa, há pessoas que precisam mais da outra. E a nível muscular? E o ideal é uma coisa e outra é o treino aeróbico e o treino de resistência. O volume do músculo é determinante para a sensação de saúde da pessoa. Nós perdemos massa muscular com a idade. Exatamente. Há uma sarcopenia ou sarcopenia, exatamente, que tem a ver com a perda de tecido muscular, de células musculares, tecido muscular, com a idade. E há que contrariar, e o peso, levantar pesos, é fundamental para manter essa musculação e aeróbico, esforço aeróbico. Bicicleta ou tapete rolante. Nem que seja na elíptica. Na elíptica. Vamos descansar.
partilhando um pouco contigo a minha intimidade, eu todos os dias de manhã faço 20 minutos de bicicleta, lá com determinado tipo de resistência, 5 minutos para aquecer, depois 15 minutos numa resistência, e depois, Rui, ao fim de 20 minutos começa a pingar, mais 10 minutos tenho 2 poças de água no chão, ou seja, todos os suar, dias? Sim, Todos os dias, Manel? Todos, 6 dias. Eu a Leia fez uma partida, eu pus 6 dias em 7, a Leia achou que era demais, pôs 5. Ok. Não sejam malucos como não sejam sintam malucos. Achou que era um exagero de 6 dias, pôs 5, achei engraçadíssimo. Mas nem que seja 10 minutos por dia, façam alguma coisa. 20 minutos. Ok. Rui, 20 minutos de exercício todos os dias, a pessoa tem ganhos incríveis a todos Em qualquer idade, tenha 70, tenha idade, 60, tenha... Disseste muito bem, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a sarcopénia, portanto, a perda de tecido muscular é maior, portanto, mais uma razão para fazer treinos de força, de resistência, nunca esquecendo do treino aeróbico para a saúde cardiovascular, essencialmente. Leitura, porque as pessoas não sabem, lá está tal coisa, como dizia o Edgar Morin, a ausência de conhecimento castiga muito mais que as razões de natureza cultural, social, económica ou financeira de A4. As pessoas não sabem que nas civilizações anteriores, na egípcia, na romana, na grega, a biblioterapia, terapia pela leitura, que ajudava para dar não sei quantas naquela altura era mais fácil, aquilo era só desenhos. Era hieroglifos. Assim também é do meu... Lá o pergaminhos, pergaminhos, aquilo era banda desenhada. Assim no também Egito, em determinado tipo de hospitais, lia-se o Corão para tratar dos problemas. Guerra de 14-18, a biblioterapia foi bastante usada. Neste momento, tens aí citado, tens 2 equipas da Universidade de Santa Casa de Santa Cricória de Lisboa, 2 técnicas que estão a investigar e que estão a recuperar isso tudo. A terapia pela leitura é qualquer coisa extraordinária. Eu disse isto na Biblioteca Municipal da Sertã no sábado, fui quase levado em ombros, imagina, eu disse isto numa biblioteca, as pessoas adoraram aquilo que eu disse. Mas é realmente verdade, quer dizer, a leitura... Mas não importa o que se lê, Manel. Pá, qualquer coisa. Eu disse ainda há pouco, para dormir, é ler o livro mais chato. Se lá estiver em casa e não passa a segunda página, capota logo sem ter que estar a tomar comprimidos indutores de sono. Mas a leitura projeta-nos para fora das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos desgostos, da nossa miséria. Faz um reset, é uma forma de meditação quase também, não é? Porque... A meditação é outra, também é uma forma de meditação, mas a meditação, era o terceiro, talvez o primeiro, eu tenho a mnemónica, eu tinha mania das mnemónicas para fixar as coisas. Sim. Mel. Meditação, exercício, leitura. A meditação, esvaziar a cabeça, Rui, esvaziar a cabeça, para não pensar em nada, esvaziar a cabeça. Estar desligado de tudo que tenha dos problemas. Normalmente, como é que tu praticas a tua meditação? Pá, depende. Se acordo um bocadinho antes de ir lá para a bicicleta, na cama ainda, entre as 4h30 e as 5, lá estou eu a pensar, a tentar esvaziar a cabeça. Como é que tu fazes? Pões uma musiquinha? Não ponhamos isso, não acorda. Pões-te em posição de blocos? Acorda desgraçada da Diana, que não fez mal. Podias pôr uns fones. Está bem. Isso é de forma, vou na bicicleta, por causa isso é uma boa ideia. Começar a ouvir músicas nos headphones antes de ir para a bicicleta. Não faz meditação acompanhada com alguém sozinho? Não, quando digo acompanhada é com alguém a dar os passos. Isso é na bicicleta. Na bicicleta tenho que estar sempre a ouvir ou as mensagens que tenho, os e-mails que tenho que não tive tempo de ver, porque deito-me cedo. Tu estás a trabalhar. Às vezes as pessoas estás lá a trabalhar. Ou as pessoas normalmente chegam a casa e mandam os e-mails na altura enquanto estou a dormir. Portanto, normalmente eu de manhã, um quarto de hora, os primeiros 10 minutos é para ver e-mails. Sim. E SMS e grupos de várias tertúlias que eu tenho, pelo menos 2 que têm sempre gente a dizer coisas. Eu dá-me prazer também lá estar e responder. Mas, e depois a outra, ou ouvir música. Vou ao Spotify e ponho a minha. Mas podia ser meditação guiada, sabes? Agora penso no seu. Existe. A frequência 342, lá está, aquela coisa. Olha, agora eu não vou embora sem o meu amigo me dar o seu contacto, porque eu fiquei fascinado com isto que eu ouvi. Eu adoro coisas novas. Nunca tinhas ouvido esse instrumento? Nunca. Para perceber que realmente a pessoa nunca é velho o suficiente. Há sempre coisas novas que, mesmo com 73 anos, de nada, Manel, podem acontecer. De nada, percebes? Notável, com um instrumento super simples, uma coisa extraordinária. E isto ouvido aqui ao perto é extraordinário. Nunca mais me vou esquecer desta história que fiz agora. Mas, portanto, meditação. Esvaziar a cabecinha dos sentimentos que a gente aqui tenha, das vivências que tenhamos mais pessoais, mais profissionais, coisas que nos amarguram, todos nós temos, coisas mais alegres, menos alegres. Esvaziar a cabeça, estar parado, é fundamental na perspectiva de... Olha, sabes como é que eu faço a minha meditação? A ver os meus pássaros, no meu jardim. Ai, nem que seja 5, 10 minutinhos por dia, estou ali
Olha, a ver os meus passos, a ver com os binóculos, agora vou ver aquele melro, agora vejo aquela polpa, agora vejo e não esta estás a alvéola. pensar na guerra da Ucrânia e Não, da Rússia, estou só a pensar nem nos do passarinhos. Covid, já viste? É uma forma de meditação. Porque exatamente a meditação não isso. tem que ser aquela coisa de posição de lótus e ouvir Cada um fazer os escolher gongos. o seu método de meditação básico. Depois o exercício, caramba, estou a falar com um atleta. Tu hoje tens um corpo completamente diferente do que tinhas há uns anos. Bem, não é que eu seja que tenha seguido, não faço, mas para aquilo que eu vejo. Não está ótimo, mas não passo vergonhas. Isso é bom. Não, percebes? Antes havia a mente e o espírito, mente sem corpo são, já nada disso, já há uma unidade. Sim. O corpo influencia a mente. O António Damasio, o livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, página 192. O mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Como? Olha, então vamos falar do intestino. Não vais embora sem falar, estavas a falar de esvaziar a mente, mas fala-me aqui da importância de esvaziar a tripa. 2 vezes por. O Cabeção faz isto. O Cabeção faz isto com regularidade. Disseste tu, não é? Essa limpeza, há evidências científicas, não há nada. Rui, nós hoje somos seres estrangeiros. Mais de 90% do nosso DNA é estrangeiro. São micróbios que temos dentro do nosso intestino, chamada microbiota, que hoje tem, já vale denominação de órgão. Ao fígado, ao baço, ao cérebro, e há a microbiota. Okay. Já vale essa denominação. É um órgão novo que se percebeu separado, que nós temos. É um órgão separado. Que te pesa 2 quilos. 2 quilos do nosso corpo. Os 100 são bichinhos. Os 100 trilhões de bichinhos que tens dentro do teu intestino pesam-te 2 quilos. A tua saúde depende da saúde desses 100 trilhões de bichinhos. Esses 100 trilhões de bichinhos, chamada microbiota, que tens dentro do teu intestino, condicionam a tua saúde. Se tu tiveres, e com a alimentação mudas de um dia para o outro, que é uma coisa fantástica. Não precisas de uma semana para te passares a ter uma microbiota correta. Se quiseres ter os probióticos, que é as tais bactérias boas que lá tens, com aquilo que as alimenta, que é os prebióticos, que é com fibras, ácidos grossos de cadeia curta, que alimenta essas bactérias, então és uma pessoa bem. Eu alimento essa minha fauna com kombucha. Kombucha é bom, não é? É ótimo. Kombucha é ótimo. Uma coisa bem. Se preferires ter lá em casa alho, abóbora, berinjela, couve, cenoura, cebola, nabo e pepino, também podes ter. Só que é mais simples, tomares uma cápsulazinha ou tomares um bolinho ou uma latazinha de kombucha. Não é lata, que isso é kombucha feita industrialmente. A minha kombucha é feita em casa. Pronto, e tens aí uma probiótica que há para preparar a dita microbiota, que tem DNA. Essas bactérias que tu tens dentro do teu corpo condicionam, tu estás a dizer que eu digo que somos evidentemente estrangeiros, porque esses bichos, essas bactérias, não só boas, também há as más, mas essencialmente boas, condicionam o teu estado de saúde. A propósito da pergunta do intestino. E até o nosso estado de espírito, não é? Não. Tem a ver com a serotina, não é? O António Damasio disse-o no livro A Estranha Ordem das Coisas, página 192, o António Damasio diz: o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. E a gente pensa, mas o homem endoideceu, mas não, depois ele explica. O sistema nervoso entérico, o sistema nervoso responsável pela inervação da parede do intestino, é responsável por 95% da nossa serotonina. Serotonina é o neuroomediador da boa disposição. Como eu te disse em off, antes deste programa, as pessoas quando estão deprimidas e tomam aqueles comprimidos, aqueles antidepressivos todos, Cipralex, Citalopram, Prozac, pretendem elevar os seus níveis de serotonina. Se as pessoas soubessem que 95% do neuromediador ou neurotransmissor que as põe bem dispostas, chamado serotonina, está na parede do intestino, tinha aqui uma razão, ou tem aqui uma razão adicional, a juntar à mais importante, que é que prepara o seu sistema imunitário. 70, 80% do sistema imunitário está na parede do intestino. Dizia eu, tem uma razão adicional para ter um intestino tratado. Para isso, 3 estratégias básicas. A mais importante, totalmente borla: sacudir os alimentos inflamatórios. Aqueles que inflamam a parede do intestino e aqueles que digerem a sua parede, cavando galerias lá no seu seio, fazendo com que os alimentos que nós comemos, antes de chegar cá abaixo, entrem por esses orifícios e vão parar ao sangue. É o tal açúcar, glúten e caseína. Em vez de ter só plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, passas a ter proteínas mal digeridas, detritos alimentares, bactérias, toxinas, a obrigar o hospedeiro, que é o teu corpo, a responder com uma reação do corpo estranho. Escusado será dizer que todas as doenças autoimunes têm esta etiologia. Rui, por extraordinário que pareça, há colegas meus que não me veem a coisa assim e que não orientam os seus doentes para não comer estes alimentos desinflamatórios. Segunda estratégia, por lá dentro da boa bicharada, tal microbiota que hoje tem figura de ouro. A terceira, de vez em quando, 2 vezes por ano que seja, desembaraçar a parede do intestino daquilo que lá se agarra, aquelas matérias castanhas extraordinárias com um cheiro muito peculiar, com chamada hidrocolonterapia, com água, com ozono ou sem ozono, por acaso. Não se pode fazer em casa, isso não pode fazer em casa com clister. Pode-se, há quem faça
faça em casa, logicamente não sendo acompanhado, não sendo E não é tão tecnicamente profundo e tão assistido, eficaz. não é tão seguro. Tu não pode fazer uma Mas coisa... há muita gente que tem essa prática regular, faz clisteres quase de prevenção. Consigo, Põe sim. lá água quente com azeite, não é? É uma estratégia, há variedíssimas formas de lei, até com café se faz. Com café? Enemas de café. Isso não é perigoso? Tudo quanto não é medicamente assistido não é muito interessante. Estamos a falar de uma coisa séria. O intestino é uma coisa séria. O cancro do cólon é o cancro mais frequente no homem. O da mama da mulher, o cancro do cólon do homem. Estamos a falar de coisas muito, muito sérias. Portanto, não se ponham a limpar a tripa assim à maluca. Assim à paiadão, talvez não sejam assim as coisas mais interessantes de se fazer. Mas respondendo à tua pergunta, o intestino, há quem considere que é o nosso principal órgão, exatamente por isso, porque está lá praticamente 70, 80% do nosso sistema imunitário, além da tal história que nos põe bem dispostos como a serotonina. Nos tempos que nós vivemos, ninguém perde nada com isso, por muito bem que lhe corra a vida, em andar um pouco mais bem disposto e ter níveis de serotonina aumentados em si, o que consegue... Isso com uma sessão de... recorda-me o nome dessa hidrocolonterapia. Água lá para dentro? A ideia que se tem é como que se tivesse um supositório e depois com água só, com água e ozono, de facto há uma limpeza que lá está. Em bom português, a merda sai toda, é isso? Acelera a dita apoptose, portanto a morte das células indesejáveis que já tem, acelera a sua saída, portanto é notável. E só com isso ficamos bem dispostos? Pois já perdemos para aí 1 kg ou 2, não é? Porque sai por razões muita puramente mecânicas, perdes logo 1 kg ou 2. Podes ter, se tiveres comido à portuguesa antes. E aparece lá uma concha que nós comemos há 4 ou 5 anos, coisas que estão agarradas ao intestino. Deixa-me dizer-te assim, a minha casa, como outras, não são a Santa Casa da Misericórdia. As pessoas pagam para fazer aquilo. Tive que arranjar uma segunda máquina, um segundo técnico para fazer aquele trabalho, porque já não chega. A agenda já não recolhe toda a gente que faz aquilo. Mas também não é aconselhável fazer todos os meses, que é 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, não havendo patologias. Se houver patologias associadas, depende de cada patologia, a frequência, a regularidade com que se deve fazer. Mas é notável, o tratamento do intestino é quem considera o nosso primeiro fiz isso. Eu como não tenho uma patologia... Graças a Deus. Ainda bem. Eu não sei, mas vou ter que experimentar. Capção, vale a pena, não é? Capção já fez. Sim. Capção já fez. Muito Uma bom. estratégia de longevidade. Tu fazes 2 vezes por ano? Longevidade saudável ou anti-aging, 2 vezes por ano é o recomendado. Ter o intestino... Diogo, já fizeste, Diogo? Nunca fizeste. Marco, já fizeste? Quem é que aí no chat não, já não fez? Já fizeste, Ana? Não, também ainda não fiz, mas estou a adorar Só isto. a primeira vez. Epá, não custa. Nem toda a gente lhe custa. Há pessoas que gostam. Não sei, não sei, é estranho para mim, estar a introduzir água no intestino. Qual é que é o volume de água que se põe? Tens noção? O volume, Depende. não sei, tinha que falar com a enfermeira Fernanda Carvalho. Porque sentes o intestino a ser... Sim, depende. Se tu tens um intestino saudável, não sentes desconforto. Se tiveres uma colite, um cólon irritável, se quiseres qualquer problema da mucosa intestinal, reage de uma maneira diferente que se tiveres o intestino completamente. Mas sabes o que é constrangedor, saudável. Manel? Eu acho que eu sei qual é o constrangimento. É que está ali a enfermeira está ali. Sim. E de repente vai sair coisas que normalmente saem. É uma bata que te pões por cima, não notas rigorosamente, estás de barriga para cima. Eu não sou capaz. Estás de barriga para cima, tens porque eu sei que vou estar a fazer, desculpem uma português, cocó, vou estar a fazer cocó. Que sai lá pelo sítio próprio. Mas sai por uma mangueira. Por um tubo. Isso. É que... Acredita, se eu estou a dizer que deves fazer, sabes que eu tenho muito apreço por ti e tinha todo o gosto em ajudar-te a ter mais saúde ainda daquela que tu tens. E realmente um intestino saudável, merece ser bem tratado. Merece ser bem tratado e merece que deem férias, a história do jejum. Também há pouco falámos da carne. Se é um órgão tão importante, é quem considera que é o nosso principal órgão, tal história dos 70-80% do sistema imunitário mais a serotonina, então vamos dar férias ao rapaz. Como é que tu fazes o teu jejum? Há uma ordem... Eu digo isso desde novembro de 2015, quando escrevi o Chegar Novo a Velho. Estou a preparar uma segunda edição, revista, atualizada e melhorada agora. Mas eu nesse livro falei pela primeira vez no jejum, depois... Recentemente o título veio à baila e houve um livro aí escrito que se vendeu bastante bem, mas em 2015 fui a primeira pessoa em Portugal a falar do jejum, como fui a primeira pessoa a falar da vitamina D, como fui a primeira pessoa a falar das gramas, não estou aqui para me pôr em bicos de pés, mas então 4 formas de fazer jejum, conforme respondendo à tua pergunta.
24 horas. Há quem faça jejum de uma semana. Há um colega Uma meu, semana? Carmelo, que é em Espanha há 40 anos, que tem uma clínica onde as pessoas fazem jejum de uma semana. Mas sem preparação anterior? Ou, Sempre, de repente, uma semana. Com atividade, uma semana sem comer nada. Dando as tais férias ao intestino. Mas, portanto, 24 horas, 16-8, que mesmo uma janela de 8 horas, imagina das 11 da manhã às 7 da tarde, do meio-dia às 8, ou outro período qualquer que queiras, Eu, às e não vezes, salto uma comer... refeição. Eu salto uma refeição às vezes. Ou sou capaz de não jantar, por exemplo. Pá, 2 refeições chega e sobra. Rui. Não precisas de 3 refeições. Os teus genes são iguais aos genes dos nossos antepassados. Sim, nós passávamos fome antes, não é? Os nossos antepassados passavam fome. Nem sempre se seta estava lá no bicho. Tem que tentar escavar o chão, caçadores-coletores. E quando a seta estava no bicho, o que levavam, ia dizer para casa, o que levavam lá para as cavernas era as vísceras. Era aquilo que eles comiam. Fígado. O fígado, o pulmão, o rim, o coração. A costeleta, o filé mignon, ficava no chão lá para os abutres da época. Aquilo que eles comiam era as vistas. Leitura, 70% da alimentação dos nutrientes era gordura. Aquilo que está hoje demonizado com a parvoíce do colesterol e que a gordura é que entopa a parede das artérias. Falso. O que entopa a parede das artérias é a inflamação provocada por hidratos de carbono e pelo açúcar. Mas, portanto, era a gordura, 70% era gordura, 30% de proteína e 10% de hidrato de carbono. O hidrato de carbono qual é que era? Essencialmente a fruta, que era sazonal, plantava-se e 6 meses depois recolhia-se. Ou seja, só se comia fruta 2 vezes por ano. A frutose, que engorda para caramba, só 2 vezes por ano. Não se bebia sumo de laranja com 10 laranjas num copo. Exatamente, com as calorias todas, aquela coisa toda. Portanto, 70, 30, 10. Hoje é 70, não é gordura, é hidrato de carbono. E por isso é que temos obesidade e diabetes e síndrome do quadro metabólico. Bem, nos Estados Unidos então nem se fala. Mas 2 formas, falta a terceira forma de jejum. A terceira forma é 12-12. Comeres durante 12 horas, não comeres as 12 horas restantes. Tu, se jantares às 9 e depois só tomares o pequeno almoço às 9, estás a fazer 12 horas de jejum. Bom. E faz isto regularmente, isso pode ser um padrão. Depende da vida das pessoas. Uma pessoa que tem uma vida social intensa, não se pode dizer à pessoa que não jante. Claro. As pessoas têm que jantar porque faz parte da vida delas. Mas então que não tome o pequeno almoço no dia seguinte, que almoço só, ou seja, que tenha presente que o intestino, como nosso principal órgão, precisa de descansar. Isso também não é um princípio que é um princípio basilar. Olha, naquilo tudo que falei há pouco, das tais terapias, a terapia do gelo, que agora também está muito em voga, que é colocar o corpo um bocadinho em stress para ele encontrar defesas e reagir de alguma forma. Sim. Isso faz sentido ou não? Isso... O corpo sente, ok, há aqui falta de nutrientes, vou ter que arranjar os nutrientes de outra maneira. Sim, ou não? Não é por aí? Estou muito esclarecido em relação a esse assunto. Okay. Como te disse no início, não tenho problema nenhum em dizer que não sei. Gostaria de investigar melhor antes de responder. Eu tenho a noção que as pessoas me escutam e muitas pessoas ouvem aquilo que eu digo e eu não quero dar informações que não sejam totalmente corretas. Eu neste momento não tenho resposta para essa tua pergunta, mas vou investigar e depois digo-te. Quarta forma de fazer jejum, 5-2. Ou seja, durante 5 dias fazer uma alimentação normal. Paleo, carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas, portanto que não inclua os hidratos de carbono. Portanto, carne na boa. Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, ou seja, paleo, na altura... E não há qualquer problema nenhum com... Tudo quanto havia antes de surgir a agricultura. A agricultura surge há 10 anos, há 10 mil anos, perdão, e com a entrada da agricultura é que tu lixaste isto tudo. Sim. Com a agricultura é que vem o açúcar. O infante do Henrique foi no século XVI para o Brasil plantar canas de açúcar. A partir daí, o Brasil é o país maior produtor do mundo de açúcar. Açúcar, cereais, glúten, laticínios, caseína, há 10 mil anos, portanto há 10 mil anos para cá, com a entrada destes 3 elementos, é que começa a desgraça completamente das doenças que há hoje, que não havia nem pouco mais. Aumentou a população mundial, é verdade, mas também, mas também começou-se a morrer muito mais doentes. mais doentes. Rui, somos mais doentes. A população está mais doente. Tu não tens numa família que não tenhas um caso de um cancro, que não tenhas um caso de uma doença autoimune. Tu não tens família nenhuma que possas dizer que é totalmente saudável. Tens que puxar muito pela cabeça para arranjares uma família assim. Dá 10 mil anos para trás, havia muito mais gente sem problemas de saúde. Porquê? Porque não havia açúcar, não havia glúten, não havia caseína, porque não havia cereais, não havia laticínios e não havia açúcar. Esse 5-2 é 5 dias paleo e os outros 2... A 500 calorias. 500 calorias. Como é que te faz 500 calorias? Imagina uma forma simples. Um ovo cozido, ou estrelado, ou frito, o que seja, é mais simples cozido, porque tem aquele aspecto substancial, não é? Entre, alarga as paredes do estômago. Ovo cozido, de 6 em 6 horas, e o ovo cozido ao almoço e do jantar acompanhado com uma boa salada. Tens 500 calorias. 5 dias a paleo, 2 dias assim, é a quarta forma mais interessante de fazer jejum. Sendo que isso tem depois um efeito também externo, porque nós perdemos, ficamos mais, perdemos peso, perdemos gordura,
não acumulamos, portanto, camada adiposa? Se o teu corpo precisa de energia e se não a tem, porque se não comes não lhe dás energia, Sim. razão porque nós Ela tem que ir buscar a algum para lado. alimentar as mitocôndrias, como eu disse ainda há pouco, tem que ir buscar a algum lado. Qual é o algum lado? É a gordura que tu tens depositada, principalmente a castanha, que é aquela que é mobilizada como fonte de energia. Como é mobilizada, tu perdes a gordura, ficas mais magro e ficas com mais energia. Porquê? Porque a gordura como fonte de energia vale 9 quilocalorias por grama. E uma coisa o hidrato de carbono e a proteína só valem 4. Por isso é que a pessoa magra, além de estar esteticamente melhor, parece que tem mais vida porque é 9 contra 4. E é uma coisa que eu reparei das vezes que faço esporadicamente jejum. Eu não tenho nenhuma regra. De vez em quando apetece, hoje vou saltar uma refeição. Não há nenhuma regra. Que sinto muito mais focado, muito mais atento, muito mais presente. Não sei se me estou a fazer entender. A gordura é uma fonte de energia superior ao hidrato de carbono e à proteína. Repito, 9 quilocalorias por grama contra 4 quilocalorias por grama. Portanto, tens uma fonte de energia O problema, Manel, é que há pão muito bom, pá. Mas há pão sem glúten também. Há pão, nem todos os cereal, nem todo o pão tem que ter glúten, caseína e açúcar. Sim. Perdão, não faças caso. Tem que ter trigo, perdão. Já estás a ver? Já devia estar a dormir, Manel. Já devia estar a dormir. Perdoem-me. Trigo, centeio e cevada, que é os cereais que têm glúten. A aveia não tem glúten, mas como é feita nos mesmos tabuleiros do trigo, centeio e cevada, recebe muitas vezes vestígios de glúten. Portanto, embora saibamos que a aveia não tem glúten, convém ver lá escrito sem glúten para confirmar que não está lá glúten. Mas trigo, centeio e cevada tem glúten, mas há cereais sem glúten. Trigo sarraceno, amaranto, quinoa, alfarroba, teff, milé. Há cereais que não têm glúten, que fazem pão e massas. Que tão bom ou melhor que o outro. Melhor que há, mais saboroso que há. Não tem que ser trigo, centeio e cevada para o pão ser bom. Sim, sim. Manel, vamos fechar isto muito bem, até porque tens que ir para a cama. Vamos fechar isto muito bem com, mais uma vez, a presença do Cabeção. Vem, por favor, vamos fechar com como é esse instrumento. Como é que é feito isso? Tu não fazes esse instrumento, pois não? Já fiz alguns. Já fizeste? Isso pode-se fazer? Pode-se fazer, sim. Sem ser. Podes aprender a fazer isso? É isso que eu te quero Olha, assim, o pai deste instrumento vem destes barris, são feitos em Trinidad e Tobago, naquelas ilhas ali no meio da América. O avô ou o pai deste instrumento vem daí. Estes instrumentos já são feitos através da inspiração desse. É um instrumento relativamente recente, não é? Sim, tem 22 anos, foi inventado no ano 2000 por um casal suíço. Hoje em dia já tem imensos fabricantes. Este é feito em Israel, a companhia chama-se Ishama. São grandes. E é bonito, é um instrumento quase decorativo, não é? Como diz o senhor, lembra-se de uma ameijoa. Parece um bivalve. Ou uma ostra, ou o que seja. Vamos fechar contigo. Queres apresentar o tema ou também. Sim, este chama-se Espelhos no Mar e foi uma das primeiras competições que fiz quando tocava na rua ali em Cascais e é um bocado também muito. Sim, em Cascais. Já ouviste tocar? Vamos a isso. Estás a aquecer a mão por alguma razão especial? Não ouvi, se eu ouvisse tinha-me lembrado. Estás a aquecer as mãos? Por alguma razão? É um ritual. Vais ver.
Uau! Muito bonito. Muito fixe, Capitão. Muito obrigado, Capitão. Obrigado, Manel. Olha, voltamos na para próxima dizer... segunda-feira para mais um Maluco Beleza Alô. Show. Se gostaram, façam like. Adeus. O Rui não me Até ouve. para a semana. Estava a dizer que se vocês quiserem ver um episódio completo do Show On, temos aqui no canal do Maluco Beleza, em Show On, no Show On 11 Cabeção, estão a ver agora Pois na foi, imagem. 2017. Temos uma entrevista completa e mais música de Cabeção, portanto vejam e sigam o Cabeção, que é muito bom. Boa, já me tinha esquecido disso. Muito fixe. Obrigado pela dica, Marco. Agora sim, até à próxima segunda-feira para mais um Maluco Beleza Show. Obrigado, Manel. Obrigado, Capitão. Tchau, malta. Muito obrigado. Eu sei que já são horas de recolher. Muito obrigado. Tem que ser, temos prioridades como este.